Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso Ted Bundy. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E bora ao caso de hoje. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont. Ele é filho de Eleanor Louise Cowell e esta engravidou aos 22 anos sem ter um casamento, ou seja, ela não tinha um marido, um pai para essa criança. Então, o Theodore, como mais conhecido como Ted, nasceu em uma instituição onde mulheres solteiras ficavam para ter seus filhos. Ela foi acolhida neste local a pedido dos seus pais, e quando Ted nasceu, ela foi novamente encaminhada para a casa deles. Ao chegar lá, para que eles não passassem por aquele momento de vergonha perante a sociedade, temos que pensar que é outro período, é outra época, os pais de Eleanor adotaram o Ted como sendo seu filho e contaram a ele que a sua mãe era sua irmã. Ted então viveu nesse ambiente com o seu avô, que era violento com a sua avó, judiava de animais e era muito autoritário. Então, Ted observava todas essas situações e ficava em silêncio. Com o passar do tempo, a Eleanor, a mãe de Ted, que até então era irmã dele, decidiu contar a verdade para Ted, até porque ela encontrou um parceiro para a sua vida, que era Johnny Bundy. Então, Johnny Bundy adotou o Ted como seu filho, dando até ele a mesmo o seu sobrenome. Então, Theodore passou a ser Theodore Bundy. Entretanto, acredita-se que esse momento de ruptura na vida de Ted Bundy acabou causando nele uma certa revolta, um momento que ele se retraiu, ficou mais tímido e também, ao mesmo tempo, um momento grande de rejeição. Então, ele nunca aceitou o seu padrasto como seu verdadeiro pai. Ele dizia que ele era um homem inferior a ele. Então, desde muito cedo, o Ted começou a demonstrar sinais muito estranhos. Ele gostava de ver fotos de crimes, ele tinha um fascínio muito estranho por sangue, por violência, e ele também acabava espiando vizinhos, principalmente mulheres, pela janela, em seus momentos de intimidade. Mas tudo era passado despercebido, como se fossem apenas brincadeiras de jovens, brincadeiras de adolescentes. Na escola, o Ted Bundy ele era tímido e, ao mesmo tempo, era muito educado. Na igreja, ele era um menino quieto e na rua ele passava praticamente invisível. Acredita-se que essa revelação do fato da sua irmã ser necessariamente a sua mãe causou uma certa desestabilidade no seu pensamento. Aquela raiva pode ter ficado contida, talvez nunca foi embora. E na juventude ele passou a tentar se ajustar. Então, o Ted Bundy ele vinha de uma família humilde, ele era necessariamente um filho bastardo, né? Porque na época os filhos fora de casamento eram filhos bastardos. Então ele tentou começar a se ajustar. Ele passou a se vestir melhor, falar melhor, se expressar melhor e estudar mais, se tornar uma pessoa inteligente. No fundo, ele só queria ser aceito pela sociedade, mas por dentro ele alimentava aquele ódio pela sociedade, aquele rancor, aquela mágoa por tudo que ele tinha passado. Ao mesmo tempo que ele também fantasiava sobre crimes, sobre momentos violentos que ele poderia ter com inúmeras mulheres. Outra coisa também que Ted Bundy passou a ter muito acesso nesse período foram a pornografias com relações sexuais violentas. Então, nos anos 60, Ted já era um jovem adulto. Ele estudava psicologia na Universidade de Washington, em Seattle. Ele era inteligente, mas ao mesmo tempo que ele era inteligente, ele também era muito manipulador. Normalmente ele sabia o que dizer, ele sabia o que vestir, ele sabia como agir. Foi nesse período então que ele conheceu uma moça chamada Stephanie Brooks. Esse não é o nome real dela, é apenas um pseudônimo para que ela seja preservada, né, de tudo o que aconteceu posteriormente com o Ted. Essa moça, então, a Stephanie, ela passou a ter um relacionamento com o Ted, mas com o tempo também, ela percebeu que ele tinha um pensamento muito imaturo, um pensamento um tanto quanto violento, e principalmente para ela, ele era um jovem sem ambições. Por quê? Porque a Stephanie, ela vinha de uma família rica,
Ela era elegante, ela era confiante, tudo que Ted Bundy não era. Então, obviamente que ela não iria querer permanecer naquele relacionamento com um homem que era totalmente o oposto dela, principalmente na questão financeira. Então, chegou um momento que a Stephanie rompeu o relacionamento com Ted Bundy. Durante muitos anos, né, após saber sobre toda a história de Ted Bundy, questionou-se muito ele se o fato dela ter rompido o relacionamento com ele causou nele essa raiva e toda essa violência que ele causou depois. Durante muito tempo também ele falou que não, que tudo que aconteceu com ela, em relação a ela, nunca foi referência para ele para o que ele fez depois. Entretanto, supostamente o Bundy ele não superou, ele não chorou, ele apenas guardou aquela informação. Ele transformou aquele momento em uma obsessão. Anos depois, então, ele passou a se reinventar. Ele começou a estudar direito, conseguiu cargos políticos como assistente do Partido Republicano em Washington, passou a usar terno, passou a sorrir mais e falar com mais firmeza. Foi nesse momento então que ele voltou a procurar Stephanie. Ele a conquistou, ele fez ela se apaixonar por aquele novo homem que ele havia se tornado, e no momento que eles resolveram noivar para decidir então casar, Ted Bundy simplesmente abandonou a Stephanie. Ele sumiu sem deixar um recado, um telefonema, uma carta, qualquer motivação para ele ter feito aquilo. Mas no fundo, Ted Bundy sabia por que ele estava fazendo aquilo. Era seu momento de vingança, seu momento de controle, seu momento de domínio sobre aquela situação. Foi então que ele percebeu que ter poder sobre a vida dos outros era o que ele mais desejava, era o que ele queria ter para sempre. Essa moça, a Stephanie, tem um perfil bem claro. Ela era uma moça alta, magra, de cabelos longos e divididos ao meio. Então vocês vão perceber com o passar dos casos que esse perfil era muito encontrado entre as vítimas que Ted Bundy acabou abordando. Em 1969, em Seattle, Ted Bundy conheceu Elizabeth Klopfer. Ela era uma jovem mãe solteira que trabalhava como secretária na Universidade de Washington. Ela era reservada e tinha também uma certa tristeza no olhar. Eles se encontraram em um bar universitário. Então, ambos começaram a conversar e começaram um relacionamento. Como eu comentei, a Elizabeth ela tinha uma filha pequena, então Ted Bundy passou a conquistar a sua filha pequena, que na época ela tinha 3 anos, então Ted Bundy passou a se tornar como se fosse um pai para ela. Eles ficaram juntos por 6 anos, então de 69 até 75. E essa criança cresceu com o Ted Bundy. Então a Elizabeth, após alguns anos, que começou a contar como de fato era o relacionamento com ele. Ele era uma pessoa que abusava dela psicologicamente, fazia terror com os seus sentimentos. Uma vez ele tentou afogá-la, então o seu relacionamento, apesar de calmo, tinha momentos de explosões de raiva pela parte de Ted Bundy. Então, ao mesmo tempo que ela convivia muito bem com ele, ela passou também a ter medo dele. Juntando a tudo isso, Ted Bundy carregava coisas estranhas no carro. Por exemplo, ele carregava algemas, roupas femininas escondidas e até mesmo facas no seu porta-luva. E toda vez que a Elizabeth questionava ele sobre isso, ele tinha um rompante de raiva ou então simplesmente ignorava sua pergunta. A Elizabeth também começou a observar que os noticiários começaram a falar sobre inúmeras moças que começaram a desaparecer, jovens universitárias. E o que era mais intrigante para ela é que Ted Bundy saía muito de casa. Ele saía e ficava horas sem notícias, sem contar onde foi. Ou então, ele voltava para casa e não queria ser questionado sobre onde estava ou o que estava fazendo. Então, em janeiro de 1974, Ted Bundy agora já é um homem aparentemente exemplar. Ele era estudante de direito, educado, charmoso, estava namorando, mas dentro dele algo despertou. Havia um plano ensaiado há anos e simplesmente do nada, muitas moças, jovens, brancas, com cabelos longos, escuros e divididos ao meio, começaram a desaparecer. Moças simplesmente parecidas com a Stephanie. Em 4 de janeiro de 1974, uma jovem de 18 anos chamada Karen Sparks, estudante da ciência política na Universidade de Washington, estava em seu quarto, no porão. A cidade estava em silêncio. E sem que ninguém ouvisse, o invasor se aproximou. Na mão, ele tinha um objeto metálico pesado, frio. Ele atacou brutalmente. Ele espancou sua cabeça e também o seu corpo, e só parou de bater nela quando ela parou de se mover. No outro dia, quando os amigos de Karen acordaram,
Eles acabaram não descendo até o porão, afinal de contas eles acharam que ela estava dormindo. Mas com o passar do dia, eles decidiram descer lá mesmo, até para ver se ela estava bem, se ela precisava de algo, afinal de contas ela não tinha saído de lá nem ao menos para se alimentar. E foi ali que eles encontraram a Karen. Eles ligaram imediatamente para a polícia e os mesmos se dirigiram até essa casa juntamente com a ambulância. Ela foi levada para o hospital e ficou 10 dias em coma. Infelizmente, seus amigos não sabiam contar o que tinha acontecido porque simplesmente eles não haviam ouvido nada. A Karen também, ela ficou com sérias lesões cerebrais e ela simplesmente não sabia contar absolutamente nada do que tinha acontecido naquela noite em seu quarto. Então, a justiça, os policiais passaram a investigar os seus amigos, familiares, pessoas que não tinham nada a ver com o verdadeiro infrator, simplesmente porque não existia a menor possibilidade de descobrir quem havia feito aquela atrocidade nesse momento. Em 1º de fevereiro de 1974, Linda Ann Haley, de 21 anos, estudante da Universidade de Washington, uma menina querida, brilhante e com uma voz muito linda que trabalhava na rádio local, acabou simplesmente não aparecendo para trabalhar. A Linda Ann era considerada uma pessoa muito responsável e quando ela não apareceu, todos se preocuparam com ela. Então foram até a casa que ela morava com outras jovens estudantes também da universidade. Ao chegar lá, eles foram juntamente com as outras meninas até o porão, onde era o quarto dela. Chegando lá, eles perceberam que tudo estava em ordem, mas não na ordem habitual. Havia algo de diferente naquele local. Então eles resolveram mexer nos lençóis da sua cama. E ao mexer, eles verificaram algo muito triste. Havia manchas de sangue e também sujeiras por toda aquela parte do colchão. Em seu quarto, no seu closet, foi encontrado uma camisola juntamente também com um anel todo ensanguentado. Simplesmente a Linda Ann sumiu. Ela desapareceu, sem deixar rastro, sem ninguém perceber, sem ninguém entender o que aconteceu após o momento que ela desceu as escadas para dormir no seu quarto. 14 meses se passaram. A 1 hora de distância de Seattle, entre galhos retorcidos e uma lama fria, foram encontrados vários fragmentos de ossos. Entre eles havia uma mandíbula e fragmentos do crânio de Linda Ann Haley. Em 12 de março de 1974, nós temos então a Donna Gail Mansell, uma jovem de 19 anos, estudante da Evergreen State College. Ela era criativa e introvertida e amava a poesia, mas principalmente ela gostava de fazer caminhadas solitárias ao entardecer. Naquela noite, ela saiu do dormitório em direção a um concerto no campus, mas ela nunca chegou, ela nunca mais foi vista com vida. Ela desapareceu entre os prédios e as sombras, sem testemunhas, sem grito, apenas um silêncio. A polícia até mesmo hesitou, porque considerou que ela poderia ter fugido, ter cansado daquela rotina e ter deixado todo mundo, o que não era o comum ou habitual que talvez ela teria feito, mas a polícia não podia imaginar o que estava acontecendo naquele momento. Anos depois, fragmentos também do seu corpo foram encontrados na montanha de Taylor. Em 17 de abril de 1974, Susan Elaine Rancourt, uma jovem de 18 anos, estudante de biologia na Central Washington, ela estava muito feliz porque ela havia conseguido um emprego novo no campus, mas ao sair do prédio, alguém a observava, de longe, no escuro, e essa pessoa que a observava se aproximou, com um braço engessado e com alguns livros que haviam caído, pedindo ajuda a Susan. Naquela mesma noite, 2 outras mulheres também relataram ter visto este homem com esses objetos que ele havia derrubado, mas elas simplesmente não pararam e continuaram andando. Infelizmente, a Susan não teve a mesma sorte. Meses depois, parte dos seus restos mortais também foram encontrados. Em 6 de maio de 1974, nós temos então a jovem Roberta Kathleen Parks. Ela era reservada, gentil, mas ela carregava um coração pesado. Na manhã daquele dia 6 de maio, a sua irmã havia ligado para ela, informando que seu pai havia sofrido uma ameaça de infarto e que esse estava no hospital internado. Então ela precisava tomar uma decisão, que era talvez sair do campus universitário para ir visitar seu pai. Mas ela também estava passando por mais um momento difícil. Ela estava em um relacionamento que ela queria terminar, mas não encontrava uma maneira de sair daquilo. Então ela estava com o seu coração muito pesado e muito aflito naquele entardecer do dia 6.
Naquela noite, então, ela saiu do dormitório para encontrar algumas amigas no refeitório, mas ela não chegou lá. Antes mesmo, ela acabou parando para conversar com um desconhecido. Ele acabou a convencendo a entrar no seu Volkswagen amarelo. Considera-se que ela morreu nas primeiras horas da manhã do dia 7 de maio de 1974. O seu crânio e sua mandíbula foram encontrados em 1975. Em 31 de maio de 1974, em Washington, Brenda Carey, uma jovem livre e espontânea que amava música ao vivo e conversar com desconhecidos. Ela foi vista pela última vez em uma casa de shows. A Brenda estava sozinha, mas estava tranquila como sempre ela costumava estar. Várias testemunhas lembram de ter visto naquela noite um homem com um braço engessado no estacionamento daquela casa de shows. Ele pedia ajuda a várias mulheres, mas muitas não pararam. Infelizmente, a Brenda parou para ajudá-lo, pois ela era gentil demais para recusar aquele pedido de um estranho que precisava de ajuda. Ela sumiu naquela mesma noite, sem deixar bilhete de despedida, sem briga, sem barulho. Em 11 de junho de 1974, em Seattle, Jordan Hawkins, estudante da Universidade de Washington, uma moça inteligente e engraçada que estava namorando e tinha uma prova de espanhol para fazer pela manhã, deixou o dormitório de uma amiga para atravessar um beco em direção ao prédio em que ela morava. Era a menos de 30 metros de distância. Testemunhas relataram até mesmo ouvir alguns gritos, mas acharam que não era nada demais que estava acontecendo, nada de importante que estava acontecendo naquele momento. Um homem com um braço engessado precisava levar seus livros até o seu carro, um Fusca que estava parado ali perto. Ela, como muito prestativa, foi ajudar ele, principalmente também a pegar as chaves que haviam caído. Foi ali que ele a golpeou, rápido, eficiente, arrastou ela para a sombra do seu carro. No dia seguinte, ela foi dada como desaparecida, mas, infelizmente, ela já havia cruzado a fronteira do horror. Em 14 de julho de 1974, Seattle enfrentava um raro dia de sol. Mais de 40 mil pessoas foram ao Lake Sammamish State Park. Havia casais, famílias, jovens em piquenique, mas, infelizmente, Ted Bundy também estava ali, bem vestido, gentil, com um braço novamente fingindo estar imobilizado, se apresentando apenas como Ted. Várias mulheres recusavam ajudar Ted Bundy, mas teve uma mulher que ajudou. Foi a Janice Otto. Ela tinha 23 anos e trabalhava como assistente social. Ela percebeu que ele precisava de ajuda para colocar um barco acoplado ao seu Fusca. Então, aceitando ajudá-lo, foi em conjunto com ele até o carro e não foi mais vista. Entretanto, várias testemunhas viram ela conversando com este homem que se identificava como Ted. Horas depois, ele voltou ao lago e sequestrou outra mulher, Denise Neslund, de 19 anos. Ela havia ido ao parque com alguns amigos e saiu com o seu cachorro para ir por alguns momentos ao banheiro. Entretanto, ela não retornou e, com o passar do tempo, as pessoas que estavam com ela, o seu namorado, por exemplo, passou a se preocupar e foi atrás dela, mas simplesmente ela havia desaparecido. Então, duas meninas que estavam naquele lago acabaram sumindo na mesma tarde, no mesmo dia. E a polícia ficou simplesmente incrédula, porque existiam muitas pessoas naquele ambiente, mais de 40 mil pessoas estavam lá. Eles conseguiram, pelo meio de relatos de várias mulheres, várias meninas que também haviam sido abordadas por ele, qual era o seu perfil. Então fizeram um retrato falado dele e divulgaram em todos os noticiários da época, jornais, rádio, TV, para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação ou tivesse alguém próximo a elas, tivesse as características ali passadas, viessem até a polícia e dessem o seu relato. Infelizmente, meses depois, os corpos de Janice e Denise foram encontrados em uma área isolada da floresta. Os seus crânios haviam sido esmagados. Ambas haviam sido violentadas e mutiladas. Foi a primeira vez que o mundo percebeu. Não era uma coincidência, era um padrão. A Elizabeth, que era a namorada de Ted Bundy naquele momento, viu aquela imagem e se questionou se de fato aquele não era ele, pois muitas vezes ele tinha alguns comportamentos estranhos. Foi então que ela fez o que muitas mulheres não teriam feito na condição dela.
Ligou para a polícia e falou para eles que o seu namorado, aquela pessoa com quem ela estava convivendo há anos, tinha todas as descrições aos quais eles estavam falando. Entretanto, apesar dos policiais terem colocado ele na lista de suspeitos, eles meio que deixaram essa informação ignorada, porque Ted Bundy não fazia o perfil de um predador, de uma pessoa que estava caçando mulheres em plena luz do dia. Em 1º de outubro de 1974, em Utah, Nancy Wilcox estava namorando com um rapaz chamado John. John havia ido até a casa de Nancy para visitá-la. Entretanto, foi o seu pai que o recebeu e, ao ver que o carro do rapaz estava sujando toda a sua calçada, pediu para que o mesmo retirasse aquele carro de lá e estacionasse na rua. O John ficou chateado e acabou saindo com o carro. Nancy, em pergunta ao seu pai, perguntou o que ele havia feito e ele explicou. Ela disse então que iria procurar o John, afinal de contas ele havia acabado de sair da frente dessa casa. A Nancy então saiu da sua casa naquela noite para procurar o John e nunca mais foi vista. Bundy, mais tarde, confessou que a estrangulou após mobilizá-la com uma faca em um pomar e depois a enterrar. Entretanto, seu corpo nunca foi encontrado. Inclusive, esse é um dos casos que ainda permanece aberto, apesar de Bundy ter confessado, porque seus restos mortais não foram encontrados para comprovar que de fato foi isso que aconteceu com ela. Em 18 de outubro de 1974, também em Utah, Melissa Ann Smith, de 17 anos, era filha do chefe da polícia local. Ela estava com seus amigos em uma pizzaria e saiu de lá por volta das 21h30 da noite. Começou a caminhar em direção à sua casa, mas nunca conseguiu chegar. O seu corpo foi encontrado em uma encosta em Summit Park, em Utah, em 27 de outubro de 1974. Então ela desapareceu ali em 18 de outubro e foi encontrada somente em 27 de outubro. Foi a primeira vez que Ted Bundy permaneceu com uma de suas vítimas por mais dias. Ele não cometeu o crime no dia que ele sequestrou. Infelizmente, em análises, concluiu-se que ela foi abusada sexualmente, sodomizada, teve múltiplas hemorragias cerebrais após sofrer golpes na cabeça. Uma das suas meias estava em volta do seu pescoço, sugerindo que ela também foi estrangulada. Em 31 de outubro de 1974, ainda em Utah, Laurie Ann Ames, de 17 anos, estava estudando o ensino médio, o high school. Ela era sonhadora, tímida e gostava de poesia. Naquela noite, como era Halloween, Laurie Ann havia ido a uma festa na casa de amigos. Ela saiu sozinha pouco antes da meia-noite. Não se sabe exatamente onde ou como Ted Bundy a encontrou, mas se sabe o que ele fez. O corpo de Laura foi encontrado dias depois às margens do lago de Utah. Segundo os laudos, ela foi também abusada sexualmente, sodomizada e teve seu corpo espancado a ponto do seu rosto ficar irreconhecível. Ela também foi estrangulada com as suas meias. Em 8 de novembro de 1974, no Shopping Fashion Place Mall, em Utah, Karen Durante, de 18 anos, caminhava sozinha pelas vitrines. Era o início da tarde. De repente, um homem elegante, com o cabelo penteado de paletó, se aproximou dela e falou que ela precisava o acompanhar, pois o seu carro havia sido furtado, que ela deveria acompanhá-lo até a delegacia para registrar o acontecimento. A Carol, sem perceber e também por ter ficado muito nervosa, acabou acompanhando aquele homem e entrando em seu carro sem nem perceber que ele estava com um Fusca. Entretanto, minutos depois, ela percebeu que ele não estava indo para nenhuma delegacia. Ele seguiu por ruas cada vez mais vazias, e aquele homem ao volante mudou a sua expressão. Ele deixou de ser aquele homem sério e passou a sorrir de uma maneira muito diferente. Então, de repente, ele tentou algemá-la, sem nenhuma justificativa. Uma das algemas acabou encaixando no pulso dela, mas a outra simplesmente caiu. A Carol reagiu com muita fúria. Ela lutou, gritou, chutou o carro todo. Conseguiu abrir a porta daquele carro e fugiu. Ela fugiu correndo por uma avenida super movimentada. E um carro, quando a viu, parou. Carol, tremendo e sangrando, gritou: "Ele tentou me matar." Carol foi até uma delegacia. Descreveu aquele homem. Ele era alto, bonito, bem vestido, estava com um braço imobilizado e dirigia um Fusca bege. Novamente, as mesmas descrições. E mais um detalhe:
Carol entrava no mesmo perfil de todas as outras meninas que haviam desaparecido. Ela tinha cabelo longo, castanho claro, cabelo dividido ao meio e muito bonita. Portanto, agora, o padrão de meninas que estavam desaparecendo era simplesmente impossível de ser ignorado ou de não ser analisado pela polícia. Após a Carol fazer todo o seu depoimento, a polícia recebeu uma outra ligação. Eram pais desesperados atrás de uma outra jovem. Eram os pais de Deborah Dean Kent. Deborah havia ido com seus pais a um concerto, um teatro que estava tendo no seu colégio. Ela tinha apenas 17 anos. Quando a peça de teatro estava quase acabando, os seus pais pediram para ela buscar os seus irmãos. A Deborah saiu então daquele colégio e foi até o estacionamento. Os seus pais terminaram de ver a peça e saíram de lá e ficaram aguardando a sua filha. Mas ela não retornou. Como ela começou a demorar e também começaram a fechar o local onde eles estavam, eles saíram a pé em direção à sua casa. Entretanto, eles perceberam que o carro deles ainda estava no estacionamento. Então eles foram até lá e perceberam que a bolsa da Deborah também estava lá dentro. Ou seja, ela nem chegou a entrar naquele carro. Eles olharam pelo chão e encontraram algumas chaves que pareciam de algemas. Então, eles ligaram para a polícia. Logo que a polícia chegou lá e eles falaram sobre o fato da filha não estar ali, eles começaram a perguntar para algumas pessoas. Várias pessoas relataram ter visto um homem que era desconhecido para aquelas pessoas naquela região e era um homem bem estranho. E ele também estava no estacionamento um pouco antes de terminar aquela peça de teatro. Estranhamente, aquela chave que eles encontraram caída próximo ao carro era a chave que abria também a algema que estava na outra vítima, a Carol. Então, os policiais já perceberam que a mesma pessoa que tentou sequestrar aquela primeira moça que ainda estava na delegacia, falando sobre o que havia acontecido, também havia levado a jovem Deborah. Pouco antes da sua execução, em 1989, ele levou as autoridades ao local onde ele alegou ter colocado o corpo dela. Entretanto, o único osso humano que foi encontrado nesta região foi uma patela, uma rótula, que se presumiu ser de Kent, então foi entregue à sua família. Mas esse único osso que foi encontrado nessa região pôde ser testado somente em 2015. Era a jovem Deborah. Em 12 de janeiro de 1975, em Colorado, Karen Campbell, de 23 anos, uma enfermeira brilhante, gentil, que havia ido para uma estação de esqui em montanhas cobertas de neve, ela subiu até o seu quarto para buscar uma revista, mas também nunca mais voltou. Como simplesmente ela nunca tivesse estado naquele lugar, nunca tivesse chegado lá, ninguém sequer se lembrava dela. Ela desapareceu em um hotel, em plena luz do dia novamente. 36 dias depois, o corpo de Karen foi encontrado em uma trilha remota, alguns quilômetros do hotel. Ela estava nua, havia havido sido espancada, abusada sexualmente e o seu corpo havia sido abandonado sobre a neve. As análises revelaram que ela teve inúmeras fraturas no seu crânio e também na sua costela. Ela havia lutado muito, com certeza, mas em um local tão deserto como o corpo dela foi encontrado, dificilmente alguém a ouviria. Em 15 de março de 1975, ainda no Colorado, Julie Cunningham, de 26 anos, trabalhava em uma loja de esportes. Ela era uma moça reservada, inteligente e também gentil. Naquela noite, ela sairia do seu apartamento para encontrar uma amiga. Ambas jantariam a poucas quadras de onde ela morava, mas simplesmente ela também não apareceu para encontrar a sua amiga. Anos mais tarde, já no corredor da morte, Bundy confessou que a abordou como se fosse um esquiador ferido que estava usando muletas, pedindo ajuda para carregar suas botas de esqui. E quando ela foi a ajudá-la, ele atingiu na cabeça com um pé de cabra que ele havia deixado escondido no carro, deixando-a inconsciente antes de colocá-la no porta-malas. Ele a levou a uma região deserta, lá a violentou e depois tirou a sua vida. Dias depois, ele também confessou que voltou ao mesmo lugar e acabou abusando sexualmente dela, mesmo o seu corpo já estando ali há dias e até mesmo em decomposição. Entretanto, o corpo de Julie nunca foi encontrado. Em 6 de abril de 1975, no Colorado, Denise Oliverson, de 24 anos, saiu de bicicleta para ir à casa de seus pais. Horas depois, a bicicleta de Denise foi encontrada numa ponte na região. Os seus óculos estavam também próximo à bicicleta.
ela nunca mais foi vista. Bundy confessou anos mais tarde que ele a atraiu para o seu carro e a levou para longe. Acabou tirando a sua vida e jogou seu corpo no Rio Colorado, mas o corpo de Denise nunca foi encontrado. Em 6 de maio de 1975, Lynette Dahl Culver, de apenas 12 anos, saiu da escola no meio da tarde e simplesmente desapareceu. Bundy revelou que a abordou, convenceu a entrar em seu carro e manteve o seu mesmo padrão. Abusou sexualmente dela e depois a afogou em uma banheira. Depois lançou seu corpo em um rio próximo de onde ele estava. Esse também é um crime que permanece aberto, permanece em investigação pelo fato do corpo dela não ter sido encontrado. Em 28 de junho de 1975, Susan Kurtz, de 15 anos, estava em uma universidade para uma conferência. Naquela noite, após o jantar, ela disse aos seus colegas que voltaria ao dormitório para escovar os seus dentes, mas nunca mais foi vista. Ele confessou que a levou para um lugar distante, abusou dela e também se livrou do corpo. O corpo dela também nunca foi encontrado, e é mais um caso que permanece aberto, apesar dele ter confessado. Após cometer todos esses crimes, em uma noite de 16 de agosto de 1975, de madrugada, um policial patrulhava uma estrada suburbana quando ele viu algo estranho. Ele viu um Fusca no tom bege passando de uma maneira discreta. Aquele carro estava com os faróis apagados e quando avistou a polícia, acabou acelerando e passando rapidamente. O policial decidiu seguir aquele carro, então o motorista parou. Dele desceu um homem calmo, educado e até mesmo elegante. Este homem se identificou como Ted Bundy e disse que estava dando uma volta noturna. Mas o policial não acreditou muito e pediu para ver o que estava carregando no seu carro. E foi então que ele teve uma descoberta muito estranha. Ele encontrou máscaras de esqui, pé de cabra, cordas, algemas, meia calça com olhos cortados, um machado e sacolas de lixo. Ted alegou que aquilo lá era apenas ferramentas de um camping em que ele queria participar. Mas o policial não aceitou muito aquela resposta e o levou para a prisão. Com o nome e o carro em mãos, os detetives começaram a juntar peças. Aquele Fusca era igual ao que foi descrito por Carol Durant, uma das sobreviventes. Bundy morava perto de vários locais onde as mulheres haviam desaparecido. Mas com certeza a principal informação veio da própria sobrevivente Carol Durant. Ela foi convocada a ir até a delegacia e lá, dentre vários homens, ela reconheceu o Ted Bundy como sendo o agressor daquela noite triste que ela havia passado. Em fevereiro de 1976, então, Ted Bundy foi julgado e condenado por sequestro agravado de 15 anos de prisão. Mas ninguém ainda conseguia ligar o Ted Bundy a todos os outros casos, porque não existiam testes de DNA, não existiam provas, então não tinha muito ali o que ser feito em relação aos outros crimes que ele tinha cometido e que ele era suspeito. A única coisa que existia em comum eram os padrões de todas as vítimas e o modus operandi que ele tinha. Enquanto a polícia investigava mais profundamente, em junho de 1977, Ted Bundy foi transferido para Aspen, onde enfrentaria um julgamento pelo assassinato de Carrie Campbell, aquela jovem enfermeira que havia desaparecido na estação de esqui. O tribunal era improvisado em um prédio antigo da cidade. A segurança ali era muito frágil. E Ted Bundy, como havia passado já algum tempo na cadeia, ele também estudou toda a arquitetura daquele local. Em um momento de pausa no julgamento, Ted Bundy pediu para se dirigir até a biblioteca em prol de procurar mais informações que pudessem ajudar ele no julgamento. Os policiais aceitaram o seu pedido e o levaram até lá, deixando ele sozinho lá. Entretanto, que eles não imaginariam que Ted Bundy abriria a janela do segundo andar daquele prédio e pularia de lá. E não imaginariam mais ainda que ele simplesmente teria apenas uma lesão no seu pé, um breve torcimento que não impediria ele de fugir daquele local. Essa foi a primeira fuga de Ted Bundy. Ele ficou 6 dias foragido, sobreviveu com frutas, lixo e invadindo cabanas. Ele foi capturado apenas porque estava exausto, desidratado e sujo. Em 30 de dezembro daquele mesmo ano, 1977, Ted estava preso em Glenwood Springs, mas continuava manipulando tudo.
Ele era charmoso com os guardas, educado com as enfermeiras, recebia até livros de direito para continuar estudando. Durante semanas, Bundy cerrou a grade do teto da sua cela e guardou os pedaços no seu colchão. Ele perdeu propositalmente 16 quilos para conseguir passar por aquele presto que ele havia feito no teto. Na noite do dia 30 de dezembro, Ted subiu pelo teto, saiu em uma sala de policiais, vestiu a roupa de um deles e saiu pela porta da frente daquela delegacia. Essa foi a segunda fuga de Ted Bundy. Quando os guardas perceberam, ele estava a 3 estados de distância. Ele fugiu para o sul de Tallahassee, na Flórida. Ao chegar então na Flórida, Ted Bundy decidiu que ele iria procurar um emprego para conseguir se manter por algum tempo e dali fugiria para outros lugares, antes que a polícia o reconhecesse e o prendesse. Entretanto, o seu instinto, o seu lado maldoso, não permitiu que isso acontecesse. Até porque ele foi até uma construção civil e as pessoas que estavam ali trabalhando pediu documento de identificação para ele poder trabalhar naquele ambiente. E ele não tinha documentação nenhuma. Isso gerou novamente aquele enfurecimento nele. Era 15 de janeiro de 1978, na Universidade da Flórida. Existia uma fraternidade chamada Chi Omega House. Essa fraternidade naquele dia estava com aproximadamente 30 mulheres dormindo. Eram 3 horas da madrugada quando Ted Bundy conseguiu arrombar a porta do fundo, carregando em suas mãos um pedaço de um galho da árvore que existia na frente dessa fraternidade. Ted Bundy resolveu subir as escadas e entrar no primeiro quarto, que era da jovem Margaret Bowman, de 21 anos. Ela dormia profundamente quando Ted simplesmente a espancou com aquele tronco de árvore. Depois, a estrangulou com uma meia de nylon. Ela simplesmente morreu na hora. Depois, ele foi para o quarto da próxima vítima, que era a jovem Lisa Levy, de 20 anos. Lisa acordou, mas ele a espancou brutalmente. Depois, a mordeu violentamente em partes do seu corpo, incluindo a nádega e os seios. Ele abusou sexualmente dela e depois a estrangulou. Tudo isso aconteceu em menos de 15 minutos, ou seja, ele invadiu a casa, a fraternidade, depois ele invadiu o primeiro quarto e o segundo quarto. Na sequência, ele entrou no quarto de Carrie Chandler. Quando ele estava se direcionando até essa cama, ele acabou tropeçando em um baú que ficava entre as camas. Carrie até acabou acordando, mas como ela usava óculos e estava sem os mesmos na hora, ela apenas viu o vulto de uma pessoa levantando o braço e se dirigindo para ela. Ela não sentiu necessariamente a dor, mas ela sentiu aquele impacto violento que ela sofreu no seu rosto. O impacto foi daquele tronco, daquele galho de árvore, acertando no seu queixo. Esse tronco acertou com tanta violência que os seus dentes quebraram e acabaram se encruzilhando para cima, né, quebrando os seus dentes e quase arrancando a sua língua. Quando tudo isso aconteceu, a moça que estava ao seu lado na outra cama acabou acordando. O nome dela, Kate Kleiner. Ted Bundy então se dirigiu a ela para também espancá-la. Ele fez a mesma coisa, acabou batendo em seu rosto. Mas quando ele estava batendo nela, um carro parou bem em frente à fraternidade. Esse carro acabou iluminando a janela dos quartos. Ted Bundy então se assustou e saiu correndo daquele ambiente, dando de cara com outra moça parada à porta de entrada daquela casa. Ele saiu correndo então pelo fundo, pelo medo de ser preso. Ao chegar nos quartos, eles encontraram as duas meninas que ainda estavam vivas, em um estado de choque. Quando a polícia chegou, eles se depararam com toda aquela cena e perguntaram a elas se existiam mais meninas na casa. Então todas começaram a se reunir para ver se havia alguém faltando. Foi então que elas perceberam as duas meninas que estavam faltando. Infelizmente, ao entrar ao quarto, eles perceberam toda a violência daquele momento, do que havia acontecido ali e que aquelas meninas já estavam sem vida. Ted Bundy, não satisfeito com o que ele havia feito naquela fraternidade com aquelas meninas, após andar 2 quadras, ele invadiu o apartamento de outra jovem, chamada Sharon Thomas. Ela era uma dançarina universitária e ele entrou lá dentro e começou a espancar de maneira extremamente violenta. Quem acabou salvando ela foram as vizinhas, porque a casa, o local onde ela morava,
era de parede germinada, então elas começaram a ouvir aquele barulho e ligaram para ela para saber o que estava acontecendo. Como ela não atendeu, elas ligaram para a polícia informando que algo de errado estava acontecendo. Então, Ted Bundy, antes de finalizar o seu ato, ou seja, antes dele acabar tirando a vida daquela jovem, ele fugiu novamente. Karen Thomas sobreviveu, mas ela perdeu parte da sua audição e, consequentemente, também a sua coordenação motora. Bom, voltando agora a falar sobre os policiais naquela cena de crime, eles encontraram cabelos, pelos pubianos, impressões do calçado, marcas de mordida, várias coisas que eles poderiam talvez utilizar em um julgamento caso eles encontrassem o verdadeiro criminoso, a verdadeira pessoa que cometeu todos aqueles crimes. Infelizmente, Ted Bundy não parou aí. E em 9 de fevereiro de 1978 ele fez a sua última vítima conhecida. Era Kimberly Diane Leach, de 12 anos. Ela era uma boa aluna, tímida e amava sua família. Ela era conhecida por sempre andar apressada pelos corredores. E naquela manhã, por volta das 9 da manhã, ela pediu para ir até o seu armário no corredor buscar um livro que ela havia esquecido. Mas infelizmente ela não voltou. Testemunhas, estudantes, relataram que viram ela caminhando, nervosa, juntamente de um homem que eles não conheciam. E este homem estava levando ela para uma van branca. Bundy havia sequestrado ela em plena luz do dia em uma escola. Ele a levou para um galpão abandonado dos arredores. Lá, segundo a sua confissão anos depois, ele abusou sexualmente dela, a espancou e depois tirou a sua vida. Seu corpo foi descoberto 7 semanas depois em um estado avançado de decomposição. Esse foi um dos crimes de Bundy que foi considerado extremamente violento por se tratar de uma criança que simplesmente teve sua vida tirada por um monstro. Em 15 de fevereiro de 1978, o nome Ted Bundy já era sinônimo de medo em todo o país. Ele estava sendo procurado por todos os cantos, mas até então ninguém tinha notícias. Bundy estava usando um sobrenome falso. Ele dirigia um carro roubado pelas ruas de Pensacola. Foi então que passou por uma viatura e acabou fazendo uma curva errada. Ele acabou gerando uma certa desconfiança naquele policial que estava ali analisando a situação. Esse policial então pediu para ele parar. Quando ele parou, Ted Bundy acabou tentando fugir, batendo naquele policial, mas o policial conseguiu se levantar e correr atrás de Bundy e conseguir prendê-lo, algemá-lo. Ted Bundy então foi levado à delegacia e lá foi preso, permanecendo por muitos anos. Ted Bundy então estava preso e em junho de 1979 ele teve seu primeiro julgamento, que era da fraternidade Chi Omega. Esse julgamento durou cerca de 5 semanas e foi o primeiro julgamento de um criminoso que foi transmitido para a televisão. Isso fez com que o julgamento dele se tornasse um verdadeiro circo. Ted Bundy ele sorria para as câmeras, ele usava locais estratégicos, ele se vestia bem, falava bem. Inclusive, inúmeras mulheres foram até esse julgamento no intuito de até mesmo defendê-lo, dizer que não era possível que aquele homem era o culpado de todas aquelas atrocidades. Ted Bundy se declarava a todo momento inocente. Entretanto, as sobreviventes fizeram questão de ir até o tribunal e falar contra ele. Karen Durant foi uma das que o identificou e falou que sim, era ele que tinha sido o agressor e também o suposto sequestrador dela. As meninas da fraternidade que sobreviveram também foram e tiveram inclusive que falar diretamente com ele. Mesmo com medo, elas foram extremamente corajosas e passaram todo o seu depoimento. Em vários momentos, inclusive, é falado que Ted Bundy ele era um cara muito bonito, muito charmoso. O que essas meninas alegam não foram persuadidas por ele, porque simplesmente elas nem chegaram a ver o rosto dele, simplesmente elas não conheciam ele. E que era horrível falar que aquele homem que era acusado de atos tão violentos fosse considerado simplesmente um homem bonito. O júri decidiu que ele era culpado por 2 assassinatos e 3 tentativas de homicídio, e a sentença era ser executado na cadeira elétrica. Em janeiro de 1980, houve então o julgamento do crime que ele cometeu contra Kimberly, a garota de 12 anos. E ali não houve charme, não houve argumentos, inclusive a decisão do júri foi extremamente rápida e não deixaram com que ele fizesse que aquele momento se tornasse um circo. Simplesmente
O fato de ser uma criança e toda a violência que ele usou contra ela fez com que ele fosse julgado culpado e novamente foi julgado e condenado à cadeira elétrica. Ted Bundy foi condenado e em nenhum lugar para onde ele correr. Inclusive, na época, foi criado justamente para ele um aparelho que ele colocava na perna dele para que ele não conseguisse fugir. Porque aquele aparelho fazia com que a sua musculatura se contorcesse caso ele tentasse correr. Então ele não conseguiria tentar fugas. Além de que foi criado um sistema, né, de precauções e ele foi mandado para cadeias com maiores seguranças, com maiores condições para evitar qualquer fuga. Ted Bundy permaneceu no corredor da morte até 1989. Ele usou todos os recursos que ele tinha para evitar a sua execução. Inclusive, ele sempre manteve a sua inocência. E ao longo dos últimos anos que ele estava na prisão, ele teve muito contato com o investigador do FBI, Bill Hagmaier. O Bill, ele era da unidade de ciência comportamental do FBI. Toda essa pesquisa que foi feita, apesar dele ter criado um certo vínculo com Ted Bundy, na verdade, foi utilizada para traçar perfis de pessoas que são psicopatas, são predadores sexuais. Então foi muito importante também essa conversa que teve com ele. Alguns dizem também que foi graças a essa conversa que o Bill teve com o Ted Bundy que fez com que ele, um dia antes da sua execução, ele decidiu confessar vários crimes. Mas também tem o outro lado, pode ter sido uma estratégia da sua própria defesa para que ele não fosse executado, para que a cada crime que ele confessasse, ele pudesse também ter um tempo a mais antes da execução e com isso prorrogar todo o circo que já estava acontecendo há anos, ou seja, era uma maneira dele evitar aquela execução. Mas não foi suficiente. Ted Bundy confessou mais de 30 assassinatos, falou sobre todos os seus atos, falou que cometia necrofilia, estrangulamentos, ritos macabros e deu detalhes sobre seus assassinatos, principalmente para o investigador Bill. Mas não se engane, como eu já falei, ele em nenhum momento ele confessou por remorso. Ele confessou para tentar sobreviver. Então, em 24 de janeiro de 1989, às 7h06 da manhã, Ted Bundy foi amarrado à cadeira elétrica. Naquela manhã, ele recusou o seu café, ao qual ele tinha direito como último pedido. Disse que ele não estava com fome. As suas últimas palavras foi: "Dê amor à minha família." Ele foi executado na cadeira elétrica às 7h06 da manhã, na prisão da Flórida. Enquanto isso, do lado de fora dessa prisão, inúmeras pessoas estavam lá com cartazes, camisetas e até fogos foram soltos a partir do momento que souberam que de fato ele tinha sido executado. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo capítulo. Tchau!